Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos rezar um pouquinho? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de vossa consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos continuar, né? Não podemos ficar perdendo muito tempo, temos que ir direto aqui ao que interessa. Vamos retomando o último artigo, para a gente pegar assim o fio da meada. Você lembra qual que foi o último artigo que a gente trabalhou semana passada? Padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Falamos sobre o martírio, o calvário, a morte, o sepultamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Veio para o que era seu e os seus não receberam. De fato, o povo judeu, o povo da promessa, foi quem condenou nosso Senhor Jesus Cristo, foi quem matou nosso Senhor Jesus Cristo. Uma parcela daquele povo a partir das autoridades. O amor não foi amado, diz Santa Teresinha. O amor esteve entre nós e não foi amado. Então, nosso Senhor Jesus Cristo cumpre aquela que é a sua missão até as últimas consequências. Vai até o final, e com isso ele abre para nós as portas do céu que haviam se fechado na época do pecado, a partir do pecado. Já pensou? As portas do céu fechadas para a humanidade. E nosso Senhor vem e abre novamente para nós as portas do céu. E elas estão abertas. E com essas portas abertas, nosso Senhor derrama muitas bênçãos sobre nós. As portas do céu se abrem desde já em graças em nossa vida. Quais são as graças que você tem recebido de Deus? Você percebe? Você agradece a Deus por essas graças que Ele tem derramado tanto na sua vida? Esses dias eu vi um vídeo, aqui até você vê muitos vídeos nessas redes sociais, mas eu vi um muito interessante. O rapaz contando a história de um senhor que pegou essa doença aí por conta da pandemia e tinha que pagar não sei quanto lá, não sei quantos dólares, era em dólares que ele narrava, por um respirador. Aí disse que ele começou a chorar e o médico falou, não, mas não precisa o senhor chorar, vai dar tudo certo, o senhor vai conseguir arrumar esse dinheiro e tal. E aí ele falou assim, não, mas eu não estou chorando, não é por causa disso. Eu estou chorando é porque desde que eu nasci, eu respiro, Deus me deu o ar para eu respirar e eu nunca tive que pagar nada. E eu nunca tirei um dia para agradecer Ele por isso. Então, meus irmãos, nós temos tantas bênçãos em nossa vida que a gente nem consegue perceber, a gente se habitua a elas, né? São graças que Deus nos dá, gratuitamente, né? São graças, são gratuitamente, a gente vai recebendo, faz parte já da nossa vida, e a gente começa o dia às vezes e entra à noite e a gente não é capaz de agradecer a Deus por nada, nem por um copo de água. Às vezes a gente fica esperando que aconteça uma coisa extraordinária para a gente agradecer, e às vezes terminamos que não agradecemos a Deus nem pela própria vida. Mas é um momento de agradecermos a Deus pela nossa salvação. Nós devíamos agradecer a Deus todos os dias, a Jesus, pela nossa salvação. Porque nós temos para com Ele uma dívida que nós jamais conseguiremos pagar. Nós jamais. Então, refletimos o martírio, o calvário de nosso Senhor Jesus Cristo, refletimos sobre a nossa participação no sofrimento. Jesus carregou a sua cruz, foi a termo até o final e cabe a nós carregarmos a nossa. Pegue a sua cruz e siga-me. Estarei convosco até o final dos tempos. Essa é a grande promessa do Senhor para nós. É uma das grandes promessas, né? Porque Jesus nos
nos tem feito muitas promessas. E essa é uma delas, de que Ele estará conosco. E é motivo também para agradecermos todos os dias. E hoje nós vamos prosseguir, vamos para o 5º artigo. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia. Cristo venceu a morte, ressuscitou dos mortos. Onde está, ó morte, a sua vitória? A morte já não tem mais poder na nossa vida. Então, em Efésios 4, 9 a 10, a palavra vai dizer: Cristo desceu às profundezas da terra. Aquele que desceu é também aquele que subiu. Nosso Senhor desceu até as profundezas. E aquele que desceu é também aquele que subiu. Nós vamos tratar da ressurreição. É aquele que está na glória. Às vezes nós só queremos a glória, não é verdade? Não queremos a descida, não queremos o sofrimento, não queremos a humilhação. Tudo isso que Cristo assumiu por nós faz parte da sua cruz. Nós não queremos porque não é bom mesmo, né? A gente não gosta mesmo, não. Mas o Senhor manda que a gente pegue a nossa cruz, que a gente enfrente o sofrimento. Porque essa questão de largar a cruz, eu falei semana passada, muitas vezes pode significar eu abrir mão da minha salvação. Às vezes, na nossa caminhada, nós nos deparamos com situações difíceis e a gente desiste. Na minha caminhada de igreja, eu estou com 30 anos perseverando. Já passei por muitos momentos difíceis. Ah, Ceissa, mas caminhar na igreja é uma maravilha? É uma maravilha. Eu falo que tudo de bom que eu aprendi nessa vida, tudo de melhor eu aprendi na igreja. Mas ali é um caminho de santificação. Se eu não aproveitar as oportunidades, as tribulações, se eu não aproveitar os momentos difíceis, e continuar, e permitir que ali o Senhor trabalhe no meu coração, eu posso estar perdendo uma grande oportunidade de que Deus me santifique. Posso estar perdendo uma oportunidade de ser melhor, de ser mais santa, de ser mais moldada por Deus. Às vezes a gente pede para ser humilde, mas a gente não quer passar por humilhação. E olha, meus irmãos, a gente pede as coisas para Deus, mas Deus não age na nossa vida como mágica. A igreja fala muito isso. Deus vai agir na minha vida no enfrentamento, é na caminhada. É na caminhada, eu permitindo, eu vivendo aquela dificuldade ali. Quantas vezes, às vezes eu tenho que caminhar em uma pastoral, caminhei muito tempo na renovação, quando eu entrei, e às vezes tinha pessoas na coordenação que eu não concordava de jeito nenhum, que eu via assim muito imatura, tinha pessoas que às vezes eu não concordava com as atitudes. Ali eu tinha duas opções, eu podia escolher, né? Deus me deu essa liberdade para escolher, e eu faço a escolha toda hora. Eu podia sair dali e dizer, não dá, não suporto, não concordo com isso aí, não vou ficar aqui porque não concordo. Ou eu poderia dizer, eu não concordo, mas eu vou me submeter. Eu vou ficar aqui. E por muitas vezes eu fiquei, graças a Deus, eu perseverei. Eu sei que por muitas vezes eu pecava porque eu não conseguia amar, porque eu não conseguia ser humilde o suficiente, me submeter. Até que às vezes eu me submetia, e até que eu me submetia, graças a Deus eu nunca me rebelei assim. Mas às vezes era sem muito boa vontade, entende? Mas ali Deus ia trabalhando no meu coração e eu consegui perseverar. Por quê? Porque carregar a cruz é isso. Na caminhada, carregando a nossa cruz, que nós vamos permitindo que o Senhor vai trabalhando no nosso coração. Porque o próprio Jesus vai dizer, o servo não é maior do que o Senhor. E olha o que o Senhor passou. Então enfrentemos, perseveremos, e ali a graça de Deus vai estar agindo em nós. E nós vamos cada vez mais nos configurando a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então,
desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia. Vamos tratar hoje no artigo do credo. A descida de Jesus, ela compreende entre o espaço da morte e da ressurreição. A morte de Jesus na sexta-feira e a sua ressurreição no sábado. Então, você já parou para imaginar o que aconteceu nesse tempo com Jesus? Nesse artigo de fé que nós estamos tratando hoje, ele vai tratar da descida de Jesus e da subida no mesmo artigo. Muito interessante esse ponto. Na palavra de Deus tem muitas passagens que vai dizer que Jesus desceu à mansão dos mortos. Vai dizer que Jesus ressuscitou dos mortos, melhor dizendo. Vamos pegar um aqui em 1 Coríntios 15, 20. Vai dizer, Cristo ressuscitou dentre os mortos como primícia dos que morreram. Para dizer o quê? A palavra vem dizer que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Tem várias outras. Então, se ele ressuscitou dentre os mortos, é porque de fato ele morreu, mas ele não só morreu, mas ele esteve na região dos mortos. Você sabe que quando Cristo morreu, ainda não existia o julgamento. Vai dizer que Cristo desceu aos infernos, Cristo desceu à mansão dos mortos. Não é esse inferno com esse entendimento que a gente tem hoje, que vão para lá os condenados. A mansão dos mortos, seria a região dos mortos, Sheol, tem todos esses nomes. Lá era onde ficavam todos os mortos, os bons e os maus. E quando Cristo morreu, ele foi até lá. Ele desceu até lá, vamos dizer, ao mais baixo, ao submundo do mundo espiritual. Não sei se pode usar esse termo, mas para dizer que Cristo desceu até onde não podia mais. Você pode pensar, mas não foi suficiente Jesus morrer na cruz e derramar o seu sangue por mim? Sabe por que Cristo desceu? Porque assim como a palavra vai dizer, que ele morreu por todos. Não existe uma pessoa na face da terra pela qual Jesus não tenha morrido. Então ele morreu também por aqueles que haviam o precedido nesse mundo, que haviam estado aqui, vivido antes dele. Eles já estavam mortos. E eles estavam todos nessa região, entende? Lá não estavam só os bons ou só os maus. Eles estavam todos na região dos mortos. Eles ainda não haviam subido ao céu, os justos. Os injustos não haviam sido condenados ao inferno. Eles estavam lá à espera do Salvador. E Cristo morreu e ele desceu até lá. Mas Cristo não desceu lá como um mortal qualquer, como um humano qualquer. Ele desceu lá como o Salvador. Isso aqui é que é fantástico. Ele foi resgatar todos os justos que o haviam precedido, que haviam vivido antes dele. Olha só, o que aconteceu com Abraão, que viveu antes de Cristo? O que aconteceu com Moisés, Isaac, Jacó, Davi? E assim eu estou falando das figuraças, né, do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, mas assim tem muitos outros nomes, muitos outros santos, profetas, Isaías, Jeremias. O que aconteceu com eles? Estavam todos na região dos mortos. Então Cristo não foi lá para resgatar todos, não, ele foi para resgatar os justos. Então, eles estavam como que aprisionados lá. Eles não estavam libertos ainda. Então, Cristo foi lá e falou, amigos, chegou a hora de vocês. Vamos receber agora a coroa da vitória. Então, Cristo os resgatou de lá. Imagine a alegria desse povo quando Jesus ressuscitou, dessas almas que estavam lá à espera do Salvador. Imagine só, né? Então, Nosso Senhor foi lá e os resgatou. Ele foi lá como Salvador. Em 1 Coríntios 15, 20, nós já lemos, nós vamos ler aqui o Catecismo 634, para vocês compreenderem melhor. Ele vai fundamentar melhor um pouquinho essa questão aqui. A boa nova foi igualmente anunciada aos mortos. A descida aos infernos é o cumprimento até a sua plenitude do anúncio evangélico da salvação. Olha que coisa fantástica. O cumprimento da plenitude do anúncio evangélico. Se a gente imaginou que Cristo, até a cruz, ele cumpriu plenamente, o catecismo vai dizer,
que o cumprimento em plenitude foi quando ele chegou lá na região dos mortos e anunciou a salvação para aquelas almas. E no 635, continuando, ele vai falar: Cristo desceu, portanto, às profundezas da morte, a fim de que os mortos ouçam a voz do Filho do Homem, e os que a ouvirem vivam. Jesus, o príncipe da vida, destruiu pela morte o dominador da morte, isto é, o diabo, e libertou os que passaram toda a vida em estado de servidão pelo temor da morte. A partir de agora, Cristo ressuscitado detém a chave da morte. E ao nome de Jesus, todo joelho se dobra no céu, na terra e nos infernos. Então, Cristo cumpre na plenitude a sua missão de Salvador. A morada dos mortos, nós já vimos aqui, né? Esse mundo inferior, chamado de Sheol, chamado de inferno. Essas almas que estavam lá, a gente deu para perceber que elas estavam lá por um período de tempo, né? Era algo assim temporário, não é algo definitivo que acontece como acontece hoje com as almas que morrem, que elas já vão ser julgadas e elas já podem ser condenadas ao inferno. E ali já é uma coisa assim, um estado definitivo da alma. Antes da vinda de Nosso Senhor, não. Ali eles estavam temporariamente aguardando a vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo. Se encontravam lá privados da glória de Deus, todos os bons e os maus. Significa que a sorte daquele povo que estava lá não era idêntica, certo? Dá para compreender que os bons foram resgatados e foram para o céu, e os maus foram condenados. E aí a gente leu aqui no Catecismo 636, 637, que Jesus ele não foi aos infernos para libertar os condenados, mas para libertar os justos. E a gente vai pegar aqui João 5:25, que tem uma passagem muito importante de vocês, da gente perceber e da gente trazer aqui para essa reflexão. Jesus diz: em verdade vos digo, vem a hora e já está aí, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Então Jesus leva lá o anúncio. Então aqueles que esperavam, acreditaram e foram resgatados. Aqueles que a ouvirem viverão. Em Apocalipse 1:18 vai dizer que o Senhor detém as chaves da morte. Pois estive morto e eis-me de novo vivo pelos séculos dos séculos. Tenho as chaves da morte e da região dos mortos. Por que Jesus tem a chave? Porque ele recebeu do Pai agora todo o poder. É ele que vai voltar para julgar. É ele que julga. Então ele vai dizer que ele detém as chaves da morte e da região dos mortos. Está em suas mãos. Meus irmãos, o nosso julgamento está nas mãos de nosso Senhor Jesus Cristo. Lá em Filipenses 2:10 tem uma passagem que é muito conhecida nossa, que é o da Kênosis de nosso Senhor Jesus Cristo, que vai falar do rebaixamento de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Se humilhou ao se encarnar, se fazendo igual a nós, se humilhou mais ainda até a morte e morte de cruz. E aqui Cristo se humilha mais ainda, indo até a região dos mortos. E a partir de então, seu nome foi exaltado soberanamente. O Pai, Deus, o exaltou soberanamente e deu o nome que está acima de todos os nomes. Aí vem Filipenses 2:10. E ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e debaixo da terra, na região dos mortos. E aqui se cumpre essa palavra. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobra no céu, na terra e debaixo da terra. Então, essa é a descida de nosso Senhor Jesus Cristo, certo? Compreendemos? E nós vamos falar agora no próximo vídeo, nós vamos falar da subida, porque aquele que desceu é também aquele que subiu.